Pipocando Games começando, senhoras e senhores. A gente não para de fazer vídeo. Yes! Eu adoro fazer vídeo. Você gosta de fazer vídeos? Eu gosto muito de fazer vídeo, gosto muito de games, eu gosto muito de fazer vídeo. E pra você que não gosta de se despedir daquele jogaço que você já tá 36 horas jogando, hoje a gente vai falar dos melhores finais dos jogos. E galera, é uma lista de finais, então vai ter spoiler. E agora o YouTube, se eu não me engano, não deixa mais colocar o clique do botão do spoiler. Então vai aparecer um aviso pra você pular. Apesar do Velho Oeste americano ter durado apenas 3 décadas, ele parece ser uma fonte inesgotável de história para a indústria de entretenimento, tanto para o cinema, videogame, a gente tem bastante filme de western, né? Claro que a indústria mais lucrativa do mundo também ia entrar nessa onda, sendo representada aí por jogos como Call of Juarez, Red Dead Revolver, que era o Velho Oeste. Mas o jogo que mais se destacou no gênero, com toda certeza, foi Red Dead Redemption, né? Mundo aberto, cavalos espaciais e tiro. Não tem nada de espaciais. Não, mas eu achava espacial porque era animal, eu achava aquilo de outro planeta. E além de ter um roteiro digno de um grande filme de faroeste, ele também é marcado por um dos finais mais tristes dos games. Então, spoiler alert aqui, hein? Pule, você que Cuidado, se prepare. hein? Pula aí. Isso porque a gente vê o John Marston sendo emboscado, mesmo depois de ele ter recebido a promessa de perdão pelos antigos crimes, né? Então... E aí o John decide se sacrificar pra esposa e o filho escaparem e acaba virando um queijo suíço ali de tanto tomar bala na cara. Mas é que é foda, porque assim, esses jogos da Rockstar é meio foda, porque você vive um cara muito filho. Mesmo ele sendo cuzão, agora falando sério, o jogo ele realmente tem isso. O lore do jogo funciona muito bem. Ele é um jogo mundo aberto, assim, né? Mas a história é muito intensa e o jeito que a história é contada tem muito a ver com o personagem, com o caráter do personagem e a redenção do personagem. Red Dead Redemption. Você se sente mal quando ele morre, não tenha dúvida. Ó, e como se isso não fosse o bastante, a gente acompanha aí brevemente o filho do John, que cresce em busca de se vingar da morte do pai e protagoniza um encerramento épico. E esses últimos momentos seguem totalmente o espírito das histórias, né, de faroeste, em que os pistoleiros sempre... Agora essa merda aí, vai tomando seu... E esses últimos momentos seguem totalmente o espírito das histórias, né, de faroeste, em que os pistoleiros sempre partem em busca da vingança ou de redenção. A gente já falou de Journey no vídeo de jogos sem história, mas não tinha como deixar ele fora dessa lista de melhores finais, né? Porque, porra, né? Isso porque é impossível não se emocionar com essa conclusão dessa jornada maravilhosa, por mais que ela seja abstrata e aberta aí pra várias interpretações. Várias. Boa parte dos méritos vai pra direção de arte e trilha sonora, que fizeram muitos gamers caírem nas lágrimas graças ao fio. Essa sensação gostosa. É porque você é no mundo sozinho, cores maravilhosas, pessoas, puzzles, e aí a montanha, notas musicais. A montanha se abre, e você entra na montanha. Mas Journey também valoriza a cooperação entre os jogadores e por isso muita gente acredita que o espírito coletivo é uma das mensagens do game, mesmo ele não tendo assim uma história tão clara. Com toda certeza, né? Só pra você ficar fazendo nota musical pra chamar os outros e os outros se juntarem com você pra terminar o bagulho, mano, Você lembra aquela parte que você entra e aí tem um cinema e aí fica passando um vídeo de um cara levando uma vela de um lado pro outro? Não lembro dessa parte. Ah, você é um bosta então, você nem jogou o jogo. Essa teoria se reforça no final, quando seu personagem cai no meio da neve até ser trazido de volta por outras entidades, que permitem você e seu companheiro terminarem a jornada. Lembrando que é possível fazer o caminho sozinho, mas o ideal, né, é justamente você fazer com outros jogadores, interagir com a galera, é a grande sacada do jogo. Alguns fãs vão além e acreditam que a civilização foi destruída por causa do individualismo, fazendo os viajantes retomarem os laços como uma forma de redenção espiritual. Por isso que ele tenta trazer sempre essa coisa de jogar com a galera. É legal, né? É legal. Pô, mó da hora, um ponto de vista legal de ver. Uma outra crença muito forte da galera é que essa jornada representa uma metáfora sobre a vida e a inevitável morte, né, depois que você vive. Mas independente da interpretação, vale a pena zerar o Journey, que é um jogo sensacional. Outro encerramento que parte corações é o de Metal Gear Solid 3, principalmente pela sua reviravolta surpreendente. Porque o cara que criou esse jogo, que é o Hideo Kojima, ele queria ser cineasta. E ele nunca conseguiu ser cineasta, ele foi desenvolver videogame, entendeu? Então os jogos dele tem cutscene pra caralho, tá ligado? É muita história. A história é muito importante, então quando morre um personagem, quando tem um desfecho, é sempre muito emocionante. No terceiro jogo, o Snake recebe a triste missão de matar a sua antiga mentora e amante, já que a mulher teoricamente traiu os Estados Unidos. Trair os Estados Unidos é um problema, hein? E na hora do clímax, o protagonista
protagonista consegue contrariar os seus sentimentos e mata a boss lá num campo de flores brancas que ficam vermelhas, aí simbolizando o amor e a morte. A cena já é extremamente sensível, mas o criador, Hideo Kojima, vai além e manda um plot twist pra acabar com o jogador. Isso porque o Snake descobre que a boss, na verdade, nunca traiu a pátria, mas fingiu ser uma vilã pra inocentar os Estados Unidos de um ataque nuclear. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. The Last of Us é um dos jogos mais surpreendentes dos últimos anos e o final um tanto polêmico merece aqui o destaque na lista. Com certeza. Dá pra dizer que o jogo segue muito o legado de Metal Gear Solid, fazendo o casamento perfeito entre cinema e videogame, contar essa história com um gameplay legal pra cacete. E a imersão que esse jogo proporciona, cara, é uma das maiores já vistas aí nos games, tanto que é inevitável você se apegar aos personagens profundamente, né? Porque eles são muito humanos, parecem personagens reais mesmo no filme. Não, você encara as emoções ali junto com eles. Isso. Você vive as emoções junto com eles. E tem uma coisa também, né? Como é um jogo sobre sobrevivência, também puxa um pouco disso, né? Sim. Fica mais tenso e tal. E o legal do The Last of Us é que ele consegue colocar que, tipo, o problema na sociedade não são só, tipo, os zumbis, tá ligado? As pessoas também têm os problemas. Eles são filhos da p. As pessoas também são filhas da p. As pessoas também, às vezes, são mais perigosas do que o zumbi, tá ligado? Porque o zumbi só quer te comer. As pessoas, elas querem jogar com você e, tipo... No encerramento, o Joel percebe que os revolucionários conhecidos como vagalumes precisariam matar a El pra descobrir a cura da humanidade. Mas como ele fica sabendo disso antes de começar a cirurgia, o protagonista sai matando geral pra impedir que os médicos aí abram a cabeça da menina. E depois de salvar uma vida e a humanidade, o Joel chega pra ela e conta uma história qualquer pra ela ficar ali, tipo, achando que tá tudo bem. Mas que, ela tipo, não acredita muito. Não acredita muito, mas era o que dava pra fazer pra salvar ela, tá ligado? Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Okay? E por mais que algumas pessoas não tenham curtido, o final é extremamente corajoso pela simplicidade aí, por trazer um dos debates mais filosóficos aí da história do videogame. É muito interessante, né? Se justifica a morte de alguém, independente do benefício que se colha disso, entendeu? O que é muito legal. O Batman é dono das melhores adaptações de quadrinhos pro videogame. Isso é verdade. E isso graças à franquia Batman Arkham, da Rocksteady, que é uma franquia excelente. E apesar dos finais serem sempre surpreendentes, o destaque fica aqui pra Batman Arkham City, que é o segundo jogo dessa franquia. A conclusão ousa bastante nos plot twists, né, nas reviravoltas do roteiro, revelando que o cara de barro se disfarça de Coringa como parte de um plano. Olha a pira, cara. Olha isso. E essa luta aí contra o cara de barro, ela tem uma trilha sonora bem foda e é uma das mais épicas aí da franquia, com direito ao morcegão usando uma espada. Além disso, o final é corajoso a ponto de matar personagens do universo Batman, como a Talia, que nas HQs tem um filho com o herói e que também tava no filme, né, nesse último filme. Que no jogo... A Talia também morre, não tem nem filho. No jogo morre. Mas a verdadeira polêmica acontece quando o Coringa vai pro saco, já que nas histórias existe a ideia filosófica deles se enfrentarem para sempre, né? Batman e o Coringa, eles têm uma coisa nas HQs, pra quem gosta da história do Batman, que o Coringa, ele representa o caos, né? Sim. Então é a eterna busca das pessoas por corrigirem o caos e viverem na harmonia, e como essa harmonia nunca vai existir, porque sempre vai existir os agentes do caos, entendeu? Também vale mencionar o final de Arkham Knight, em que o Batman é drogado pelo espantalho e enfrenta o Coringa dentro da sua própria mente, mano. I am vengeance. I am the night. I am Batman. E pra piorar, o Bruce Wayne precisa forjar a própria morte, já que todo mundo descobre a sua identidade secreta de vigilante. O final em si não é tão interativo quanto no jogo anterior, mas vale muito a pena acompanhar as reviravoltas insanas desse final. Fica aí um crédito a toda essa série de adaptações para os videogames que ficou muito boa. We just saw Bruce Wayne, now known to be the masked vigilante Batman, enter his home, refusing to come. Quem jogou Portal 1 e 2 sabe como eles explodem a cabeça, e o segundo jogo também conquistou a façanha aí de ter um dos melhores roteiros ever. E isso, na minha opinião, final de Portal 2, na minha opinião,
é o melhor final da história dos joguinhos. Rolandinho, fica aí, vai ter bolo. As reviravoltas já acontecem no meio do jogo, quando o robô Gente Fina Whitley, que é muito foda, com uma dublagem excelente, revela ser o verdadeiro vilão e transforma a GLaDOS numa batata, velho. Nossa, ela coloca inteligência. E você fica andando com ela pra cima e pra baixo. Ela fica na sua arma, grudada na pontinha. E no final de Portal 2, você enfrenta o Whitley num dos confrontos mais esperados da franquia, que acaba de uma forma bem what the fuck. What the fuck? É, what the fuck. What the fuck? É, você nem acreditaria que seria daquela forma, né? Você tá lá lutando com ele, de repente você pega, mira a porra da arma na lua. Isso porque a Shell lança um portal no chão e outro na lua, fazendo toda a instalação ser sugada pro espaço. Portal, né? Foder, portal é foda. Não, e o mais da hora depois é que mostra, né? Depois que passa tudo, mostra o Whitley lá, girando no infinito, lá falando merda. You know, if I was ever to see her again, do you know what I'd say? I'm in space. I'd say, I'm sorry. E o final, que é muito engraçado, né? Porque esse jogo é engraçado, ainda de tudo tem um humor bizarro dentro do jogo, né? Ela vai lá, a GLaDOS salva a Shell, e aí ela ainda comenta como é difícil matar essa filha da mãe dessa mina, e resolve finalmente aí liberar a moça. Mas o elevador responsável por levar a gente dá de cara com alguns turrets, que dessa vez cantam uma ópera ao invés de descer o chumbo em você. Olha que lindo. É engraçado porque essa cena tá subindo assim, e de repente aparece os dois, eles ligam todos e começa. Começa La La Land dentro do jogo. A música é cantada em italiano e tem um significado de adeus, né? O que deve indicar aí realmente a liberdade da personagem, finalmente, dessas instalações malucas. Só que depois de sair num campo de trigos, a Shell recebe o Companion Cube, fazendo muita gente acreditar que ela continua sendo testada. Será? Eu acho que... As pessoas comem... Apesar de todas as possibilidades e interpretações, a música dos créditos, cheia de sarcasmo, deixa entender que a Shell realmente ficou viva no final das contas, Deixa né? entender, não. É isso. É isso, ela ficou viva, né? You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. Outra franquia de fritar o cérebro é BioShock, que desde o primeiro jogo já reserva aí plot twists, né, insanos pro final, e a gente falou melhor dele no vídeo de mortes mais brutais. Mas o destaque fica pra BioShock Infinite, que aos poucos apresenta uma história extremamente complexa, com direito a viagens no tempo e universos paralelos, mano. O Infinite, em jogo, o BioShock 1 acho que é melhor do que o Infinite. Mas em roteiro e história, tipo, os caras aprenderam muito com a BioShock. Né? O ADR Puta, lá, né? é muito legal. Além de explorar temas pesados como fanatismo religioso, desigualdade social e sexismo, o jogo surpreende por ter um plot twist de deixar o Nolan com inveja do M. Night Shyamalan ficar sem dormir por não ter sido ele que escreveu. I think film's extremely important from a couple of different points of view. For myself as a filmmaker, being able to have the choice to shoot on film, to shoot on celluloid. Isso porque o protagonista, né, o Booker, descobre que o vilão do jogo é ele mesmo. Mais de uma realidade em que ele aceitou se converter pra religião e estudou essas fendas temporais que você encontra, né, durante o jogo. Conforme você vai jogando, você vai começando a desconfiar disso. Você tem um medo do Comstock no começo? Você fica tipo, Comstock é o dono da Colômbia. Porra, cuidado, Colômbia. Só que depois de trocar o seu nome pra Comstock e mexer tanto com a química das fendas, o cara ficou estéril e envelheceu mais rápido do que o normal. E já que ele não poderia ter Elizabeth na cena temporal, a saída foi sequestrar a filha dele mesmo na dimensão do Booker herói. Ou seja, ele vai pra outra dimensão. Ele abre uma fenda, vai na dimensão e aí pega a própria filha, que é dele, mas na verdade é do outro cara. E que você que só é ele sabe mesmo. que aconteceu isso com ela porque ela perde o dedinho quando vai fechar a fenda. Porque quando estavam tirando ela colocou a mãozinha pra fora da fenda e aí fechou. Cortou o dedo dela, ficou pra fora. No! No final das contas, o Booker percebe que o único jeito de arrumar a situação é morrendo antes que tudo isso aconteça, né? Que tem aquelas cenas maravilhosas do farol. Que eles olham, eles têm várias dimensões. Porque se ele morre, ele não consegue ter a Elizabeth, e aí por isso o cara não volta na linha temporal e não pega a Elizabeth. O destaque maior fica pra cena do batismo, em que várias Elizabeths de outra realidade afogam o pai e desaparecem uma por uma. Não mostra se a principal delas deixou de existir ou não, a gente fica nessa dúvida. É um paradoxo, você não sabe direito se ele para de morrer. Mas você sabe que tipo, ele tem que morrer pra, porra...
E pra encerrar com chave de ouro, a gente vê o Booker de volta no começo, mas o jogo acaba antes da gente poder ver se a filha dele tá lá no berço. Mas pra felicidade dos fãs, esse não foi o fim da franquia, já que mais tarde a Irrational lançou o Burial at Sea, que se passa na cidade submarina lá da Rapture. A expansão agregou muito na história, principalmente porque ele revela como Booker e Elizabeth desempenharam um papel importante na história do primeiro jogo da franquia. É legal, Burial at Sea vale a pena jogar. E galera, se você curtiu essa lista, já deixa um like aí, cara, e passa pros seus amigos que gostam de finais de games. E comenta aqui os finais que você gosta pra gente poder fazer uma lista número 2, né? Com toda certeza. Também não esquece de se inscrever aqui no Pipocando Games e nos seguir em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí. Tem vídeo todo. Que dia que tem vídeo, Rolandinho? Nem Toda sei. quarta e sexta. Toda quarta e sexta. Olha aqui, ó, olha pra esse cogumelo. Esse cogumelo simboliza o quão importante é você passar. Vocês podem ver que o Rolandinho comeu bastante, né? Por isso que ele tá grandão. Pros seus amiguinhos. Por quê? Porque esse é o momento que o canal está nascendo como um pequeno cogumelo. Compartilhe com os brod. Passar pras pessoas. Fala Compartilha. Assim, você gosta de vídeos de games? Eu gosto. Essa coisa, né? O vermelho é amor, o vermelho é morte. E o branco, pra mostrar que, né, a paz foi conturbada. É, exato. O amor é aflição, exato. E a aflição traz a dor, e a dor está sempre relacionada com a morte. A inevitável morte e a inevitável aflição que é amar.